Hoje, pessoal, se encerra a nossa minissérie sobre os fundamentos do .NET Core Web API, que a gente começou, né, e foi fazendo vídeo, saiu vídeo, e aí virou essa minissérie. A gente aborda aqui os conceitos básicos dessa stack, podemos dizer assim, tá, desse tipo de projeto que a gente tem aqui do .NET, de vários que você pode fazer. A gente já falou aqui, pessoal, sobre os tipos de métodos, sobre receber dados na requisição, receber dados na URL. E hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouco mais no retorno e na serialização dos dados. E se você caiu aqui de paraquedas, pessoal, se você não viu nenhum vídeo dessa minissérie, você pode estar acompanhando aqui no card e também pela descrição. E eu te peço encarecidamente que você... Tem gente que vem aqui e assiste aos vídeos, curte os vídeos, comenta. Eu fico muito feliz, acho muito bacana isso. Só que não se inscreve, pessoal, e a sua inscrição ela ajuda muito no crescimento do canal e, consequentemente, ajuda muito a eu estar aqui cada vez mais, eu estar aqui com cada vez mais frequência, trazendo vídeos que eu já tento e consigo, na maioria dos casos, tá? Trazer vídeos semanais aqui pra você. Com a sua ajuda eu consigo trazer muito mais, tá bom? Quem sabe 2 vídeos por semana, então já vai dar um up aí no seu aprendizado, a gente vai conseguir ter uma interação muito maior. Então se inscreve, deixa um joinha e compartilha com aquele amigo que tem interesse em programação, que tem interesse em desenvolvimento. Bom, pessoal, aqui está o nosso código ainda da aula anterior, basicamente da mesma forma. A gente viu aqui que o .NET Core, pessoal, ele nos traz uma série de facilidades, tá bom? Como é o caso de eu pegar o dado aqui e já converter ele para um objeto, poder trabalhar com ele. Isso é bem bacana para a gente já usar os próprios modelos, as próprias classes e objetos para as nossas operações. E o legal, pessoal, é você conseguir fazer o mesmo no caminho de volta. Você pega um JSON, transforma em objeto, você transformar um objeto em JSON, tá bom? Porque o comum, né, de um Web API é trabalhar com JSON, tá? Então, sei lá, você cria um novo usuário, geralmente você retorna esse usuário que foi criado em JSON, por exemplo. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Digamos que eu tenho um usuário e eu quero retorná-lo. Então eu vou convertê-lo em JSON e para isso, pessoal, a gente vai utilizar aqui a classe JSON Serializer, tá bom? Que é uma classe muito bacana, é uma classe própria aqui do C Sharp, aqui do .NET. A gente pode estar utilizando ela. Ela está aqui em System Text JSON. A gente basta chamar aqui então return JSON Serializer, o método serialize, e aí passar aqui o objeto que vai ser serializado, para que assim ele já possa ser convertido em JSON. Se a gente executar de novo esse endpoint, ele vai nos retornar o que a gente viu, tá? A gente não tem banco aqui, a gente está criando usuário, vamos só fazer esse teste aqui com esse fake. Então quando eu mando aqui uma chamada, ele me retorna um JSON, tá bom? Tá formatadinho aqui. Aí aqui tem uns detalhes que a gente vai ver depois, ele vem num texto, a gente vai trabalhar isso aqui com mais calma. Mas basicamente, pessoal, né, ele converteu. E a gente pode aqui querer configurar esse nosso JSON. Então eu tenho aqui um JSON Serializer Options. Então uma coisa que a gente pode querer configurar aqui, por exemplo, é a política de name, né? Então eu quero que os nomes, que geralmente são JSON, sejam, por exemplo, camel case, que é o comum, tá? Então ele começa minúsculo ali, quando tem uma separação de palavra, alguma coisa do tipo, é que ele tem uma letra maiúscula. Nesse caso aqui vai ser tudo minúsculo, tá? Então é isso que a gente espera que tenha. Então quando a gente trata aqui, ó, veja aqui username, e-mail, age, ficou tudo certinho do jeito que a gente quer. Então, pessoal, basicamente é isso. Você pode estar serializando seus objetos com o JSON Serializer. Existe também um outro serializador que eu usava bastante, que era o do NewtonSoft. O JSON Serializer, ele tinha uma limitaçãozinha que era com relação a quando você fazia dependência circular. O NewtonSoft ele trata isso, tipo, ele meio que corta. O JSON Serializer não, mas é um caso bem específico que pode acontecer com você quando estiver trabalhando com banco, tá? Por isso que eu não vou me aprofundar nisso agora. Basicamente é isso de serialização de JSON, tá bom? Mas isso é uma coisa que pode acontecer e aí eu não sei em que estado tá isso aqui do JSON Serializer, eu confesso, tá bom? Quando eu precisei, eu voltei para o NewtonSoft e funcionou para mim tranquilamente. E aí, pessoal, você pode também querer serializar um documento, né? Retorná-lo. A gente vai fazer um deserialize aqui de um documento e para poder fazê-lo voltar ao normal. Então eu receberia aqui, por exemplo, uma string e eu teria aqui, por exemplo, um tipo, tá bom? Isso aqui para eu poder deserializar um objeto. Então digamos que eu tenho esse objeto aqui, eu vou mostrar também um retorno, tá? Digamos que você faz uma chamada ao serviço aí. Então digamos que eu tenho esse objeto aqui, vou chamar de user2. Então é esse o objeto. E aí você quer convertê-lo em um user. Então corrige aqui a string, tá? E aí você passa aqui, pessoal, o tipo. Tá? Então você chama a classe que você quer converter lá e getType, que ele vai passar o tipo. Então o deserialize aqui ele recebe a string e o tipo, tá bom? Para que ele consiga converter. Você vê aqui, ó, eu coloquei um dynamic aqui, tá? Para ele fazer, mas ele vai me trazer isso aqui como um user. Eu acho que eu posso até tipar aqui logo, dizer que ele é um user, tá? Isso aqui já vai ser suficiente para ele saber qual é o tipo, eu não preciso mais desse
getType aqui, eu imagino, tá? Então, ó, ele vai fazer a deserialização e vai trazer para cá, ó, um user. Agora sim, ó, use2 é um user. Bom, eu não preciso tipar aqui, eu posso fazer isso aqui, mas eu não precisaria. Então, isso aqui já seria suficiente, tá, para a gente ter um outro usuário. A gente pode fazer a chamada. Então, faço a chamada aqui, nada acontece, tá bom? Porque não tem nada, eu só converti um string em um JSON. A gente pode mudar isso aqui para realmente testar. E ao invés de eu retornar user, eu retorno use2, tá bom? E aí ele vai retornar um JSON também, porque eu estou deserializando e depois serializando de novo, só que eu mudei ali o atributo. Então, ao invés dele vir Edgleison Silva aqui, vai vir teste. Acontece que ele não veio aqui, tá? Ele veio nulo e tudo zerado. Mas isso é porque, pessoal, a gente está passando aqui username e e-mail, tudo certo. Porém, quando eu vou deserializar, ele não vai entender, tá? Porque eu estou com um minúsculo aqui. E se você lembra o nosso modelo, por exemplo, username começa com um maiúsculo e tudo começa com maiúsculo aqui. Então eu tenho que passar aqui uma informação, as opções também de JSON para o nosso deserializer. E aqui da mesma forma a gente vai instanciar, tá bom? Isso aqui é uma instância de objeto. A gente vai instanciar e eu vou dizer que é case insensitive. Para que ele entenda que username ele vai tratar em case insensitive. Então username é username. Então se ele identificar um atributo desse tipo, dessa mesma grafia, ele vai colocar lá. E agora, quando eu enviar a requisição, ele vai fazer direitinho. Ó. Então ficou teste ao invés de Edgleison, tá bom? Então aí a gente pegou um objeto, transformou em string, né, que é o que ele retorna aqui quando ele devolve, e a gente também fez o contrário, pegou uma string e transformou em objeto. É o básico aqui da serialização, tá? E aí, pessoal, que a gente cai aqui no retorno, tá bom? A gente tem aqui uma série de outros annotations que a gente pode ter. Por exemplo, eu posso ter aqui um produce e eu dizer que ele retorna um JSON, tá bom? A chamada desse método aqui, nesse endpoint, ela vai sempre retornar um JSON, por exemplo. Porque se você ver aqui, quando eu chamo, ele está me devolvendo só um texto normal. Quando é um JSON aqui, o Postman ele já reconhece e coloca aqui como JSON. Então, por exemplo, agora quando eu mandar, ó, já vai reconhecer, ó. Então, ele retornou um JSON, tá? Só que, tipo assim, o JSON é uma string. Mas, calma, deixa eu entender. Então, pessoal, é o seguinte. Ele pegou isso aqui e esse serializer aqui ele vai converter em uma string e aí ele retornou isso como sendo um JSON, tá bom? Então, o certo aqui seria não retornar esse serializer, por exemplo, agora já trabalhando aqui nos retornos, e retornar, por exemplo, a gente poderia retornar o próprio user. E aqui, a gente ter o user como retorno. Ó, como você viu, a gente tem nesses controllers a possibilidade de retornar os tipos em si. Tá bom? Então, aqui, ó, enumerable, a gente tem aqui retorno de string, você pode ter retorno de inteiro, aqui eu tenho um retorno de user. Tá bom? E aí, quando eu enviar a requisição, que ele vier, ó, ele já vem um JSON perfeito, bonitinho para mim. Esse tipo de retorno, pessoal, é chamado de retorno de tipo específico aqui do .NET Core. Tem umas nuances dele aqui com relação à validação. Eu vou deixar links na descrição para você acompanhar com mais detalhes. Mas, basicamente, ele não vai validar algumas coisas aqui de parâmetros. Porém, pessoal, um tipo que eu gosto bastante aqui de usar, de me valer dele, é o Action Result, tá? Que é um tipo específico de retorno aqui, que foi adicionado no .NET Core 2.1, que você consegue retornar ele chama de ação, né? Então, por exemplo, eu consigo retornar aqui um action result de user, tá bom? Ao invés de eu retornar o user em si, eu retorno o action result de user, tá bom? E aí, a gente vai utilizar aqui métodos para tratar os status codes. Então, por exemplo, digamos que na hora da criação do usuário, deu algum erro e eu quero retornar um bad request, tá bom? Digamos que eu quero retornar um 400 porque algum dado veio errado. Então, eu vou retornar aqui bad request. E o bacana aqui, pessoal, é que ele já faz todo tipo de conversão. Eu posso tirar isso aqui, sem nenhum problema. Eu posso passar aqui um objeto anônimo qualquer, que ele já vai entender. Então, na hora que eu retornar esse bad request aqui, como ele é um action result, recebendo lá, ele já vai identificar que é um JSON, que ele vai serializar isso aqui, vai converter em JSON, tá bom? E ele já vem para mim aqui, ó, já no formatozinho JSON, tranquilo, bonitinho aqui, ó. Então já vem, ó, application JSON. E isso aqui a gente pode se valer para qualquer coisa. Isso aqui, por exemplo, digamos que eu quero retornar bad request, apenas se username for menor que 5. E aí eu retorno um bad request. Porém, se não, eu quero retornar um ok normal. Retornar um ok aqui. E aí eu posso passar aqui o user, porque ele já vai também pegar o usuário e também já fazer o JSON. Esse ok aqui vai retornar um 200. E aí lá eu vou saber que deu certo. Nesse caso vai dar certo, porque o dado que eu estou passando, né, a informação que eu estou passando aqui, né, username, tem mais de 5 caracteres. Se eu colocar aqui só um,
ele já vai vir o badge request, então 400, com o nome completo, vem 200, tá bom? E você consegue também, se quiser especificar basicamente o método, digamos que deu algum erro, por exemplo, usar o status code. Então, digamos que user, e-mail, não contém aqui o arroba, tá bom? Vamos colocar aqui a negativa, ó. Se ele não contiver o arroba, então isso aqui, sei lá, vamos dizer que é uma exceção, que é erro interno. Então, eu não tenho aqui um erro, não existe essa ação, mas você pode ter aqui um status code. E aí se você não encontrar o método em si do action result, você retorna o status code e você vai passar aqui, ó, o status. Erro interno 500. Se você quiser passar algum dado, que é comum você querer passar, aí você passa também, pode passar um objeto anônimo, não tem problema, tá bom? E aí ele já vai identificar lá. Então, se eu passar aqui um e-mail que não tiver o arroba, ele vai me retornar um 500 com aquela mensagem, aquele JSON, tá bom? Então ele também já vai ter aqui o JSONzinho. Então essa é uma forma de retornar que eu acho bem bacana, tá? Eu procuro sempre utilizar o Action Result até para aproveitar os estados. Por fim, a gente tem o iAction Result, que é basicamente a interface desse cara. E aí como você tem vários tipos de retorno nesse caso aqui, porque em tese não está certo aquilo, né? Nem todo mundo aqui é um user, tá? Então tem o Action Result, que é um Action Result aí. E aí a gente recebe aqui perfeito, tá bom? Então vamos voltar aqui o arroba, para ele vir o 200 e vir com o usuário. Talvez aqui para o teste não faça muito sentido e você realmente tem que tipar com mais clareza aqui as coisas, mas enfim, para esse nosso exemplo serve perfeitamente, tá? Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostado também, pessoal, dessa minissérie que a gente fez, tá bom? Eu acho que isso aqui te dá uma base muito forte para trabalhar com Web APIs dentro do .NET Core, e também os conceitos que aqui aplicados são utilizados em outros lugares, tá? Tem coisa aqui que é utilizada no Laravel, tem coisa aqui que é utilizada no Django REST, tá bom? Então você vai, claro, salvar as proporções, tá bom? Mas você vai se valer bastante desses conceitos, e se você for usar o .NET Core, aí é que vai servir mesmo, né? Porque a base completa foi feita em cima dele. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Tem links importantíssimos aí na descrição para você dar uma olhada, se aprofundar mais nesse tipo de retorno, e também se você quiser ver algo a mais de serialização, tá bom? Não deixe de se inscrever, deixe seu like, ativa o sininho, né? O sininho é uma coisa importante para você estar recebendo as novidades aqui do canal. Deixe nos comentários aí suas sugestões, críticas, né? Que você quiser falar aí, eu vou ficar muito feliz em te responder. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.